Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Foco na Saúde e Corpo. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial que afeta um órgão vital do nosso corpo, os rins. Sem mais delongas, vamos descobrir os maus hábitos que podem estar silenciosamente preocupando os seus rins. Em nossa rotina diária, muitas vezes negligenciamos o impacto que nossos hábitos podem ter nesses órgãos vitais, que desempenham um papel crucial na filtragem de resíduos e no equilíbrio de fluidos e na regulação da pressão sanguínea. Hoje vamos explorar 9 hábitos comuns que podem estar causando estragos nos seus rins, e o pior é que você pode nem estar ciente disso. É vital estar ciente desses hábitos e tomar medidas para proteger a saúde renal. A pergunta que fica é: será que você está prejudicando seus rins sem sequer perceber? A decisão está em suas mãos. Você pode continuar com esses hábitos prejudiciais, arriscando danos aos seus rins, ou pode fazer escolhas informadas para preservar sua saúde renal. Nos próximos minutos, não apenas identificaremos esses hábitos prejudiciais, mas também forneceremos dicas práticas e soluções para manter os seus rins saudáveis. Antes de começarmos, é crucial destacar que este vídeo é estritamente para fins educacionais. Se tiver preocupações relacionadas à saúde, recomendamos fortemente consultar um profissional médico. O primeiro hábito que precisamos destacar é o consumo excessivo de sal. Este hábito pode ter repercussões significativas na saúde dos rins, conforme evidenciado por um conjunto robusto de evidências científicas. A ingestão elevada de sal está associada à hipertensão, uma condição na qual a pressão sanguínea aumenta devido aos níveis elevados de sódio na corrente sanguínea. Como resultado desse aumento na pressão sanguínea, o corpo responde retendo mais água para diluir a concentração de sódio, exercendo uma pressão adicional sobre os vasos sanguíneos. Essa pressão sanguínea elevada nos vasos sanguíneos é reconhecida como um fator de risco estabelecido para doenças renais. Os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins podem ser prejudicados, comprometendo sua capacidade fundamental de filtrar resíduos e manter o equilíbrio de fluidos de maneira eficaz. Além do impacto na pressão sanguínea, os efeitos prejudiciais do excesso de sal vão muito além. O sódio em excesso pode causar danos diretos aos tecidos renais, induzindo inflamações e estresse oxidativo. A perturbação do delicado equilíbrio eletrólito do corpo, resultando dos altos níveis de sódio, pode comprometer a capacidade dos rins de regular sal e água de maneira eficiente. Com o tempo, isso pode ressaltar em danos nos tecidos renais, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento e progressão da doença renal crônica. Estudos, incluindo abordagens didáticas para controlar a hipertensão e pesquisas publicadas nas revistas acadêmicas de fisiologia renal, têm destacado a conexão equívoca entre a alta ingestão e sal a danos renais. Portanto, reduzir a ingestão de sal não é apenas uma medida prudente para baixar a pressão sanguínea, mas também um passo crucial para preservar a saúde dos rins e mitigar o risco de complicações relacionadas a esses órgãos vitais. O segundo hábito que merece atenção é a hidratação inadequada. Muitas vezes negligenciada em nossas rotinas diárias, a falta de hidratação pode desencadear uma série de efeitos adversos na função renal. Uma consequência significativa desse hábito é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, devido à diminuição do volume sanguíneo total. Essa diminuição no fornecimento de sangue significa que os rins recebem menos oxigênio e nutrientes, prejudicando sua capacidade de funcionar adequadamente. Estudos, como os publicados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, forneceram evidências claras desse fenômeno, mesmo com uma desidratação leve. Além disso, as implicações da hidratação inadequada se estendem ao papel vital dos rins na remoção de resíduos e toxinas do sangue. Quando o corpo não tem água suficiente, os resíduos podem se concentrar na urina, representando um desafio para os rins eliminarem esses resíduos de forma eficaz. Essa concentração elevada pode levar ao acúmulo de toxinas no corpo e aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins ou infecções do trato urinário. Pesquisas científicas, como as destacadas no jornal da HP de Urologia, estabeleceram uma associação convincente entre baixa ingestão de líquidos e o risco elevado de desenvolvimento de pedras nos rins. Além disso, a hidratação inadequada prolongada pode potencialmente contribuir para o início de progressão da doença renal crônica, uma condição caracterizada por uma perda gradual da função renal.
A DRC pode levar a complicações sérias de saúde se não for tratada. Reconhecendo isso, a Fundação do Rim enfatiza o papel crucial de manter uma hidratação adequada para mitigar o risco de doenças renais. O terceiro hábito que merece atenção é a ingestão excessiva de açúcar. O consumo exagerado de açúcar pode prejudicar significativamente a saúde dos rins, por meio de vários mecanismos. Em primeiro lugar, aumenta o risco de diabetes tipo 2, sendo um grande contribuinte para doenças renais, já que danifica os vasos sanguíneos dos rins. Em segundo lugar, dietas ricas em açúcar frequentemente levam à obesidade, sobrecarregando os rins devido à resistência à insulina e à inflamação. Esse excesso de gordura corporal pode até comprimir os rins fisicamente. Além disso, o excessivo de açúcar está relacionado à hipertensão, que danifica os vasos sanguíneos dos rins, prejudicando a filtragem. Por fim, níveis elevados de açúcar no sangue levam à formação de produtos de glicação avançada, que se acumulam nos tecidos renais, promovendo estresse oxidativo e inflamação, causando, em última análise, danos nos rins e uma diminuição na função. Reduzir a ingestão de açúcar é crucial para preservar a saúde dos rins e minimizar os riscos relacionados a esses órgãos vitais. O quarto hábito a ser destacado é o uso excessivo de analgésicos. Analgésicos de venda livre, como ibuprofeno, aspirina e nexoproceno, são frequentemente utilizados para o alívio da dor, mas seu uso excessivo ou prolongado pode ter efeitos prejudiciais na função renal. Esses medicamentos têm a capacidade de reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, comprometendo seu papel vital na filtragem de resíduos e na regulação da pressão arterial. Pesquisas extensas publicadas no Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência destacam a ligação entre o uso desses analgésicos e lesões renais. Enfatizando os riscos associados a esses medicamentos, outro analgésico amplamente utilizado, a acetaminofén, também pode representar uma ameaça à saúde renal, se usada em excesso. Embora o impacto primário seja no fígado, danos hepáticos graves introduzindo por overdose de acetaminofén podem afetar indiretamente a função renal, conforme documentado no Jornal de Hepatologia Clínica e Translacional. Além disso, o uso prolongado de certos analgésicos tem sido associado ao aumento de risco de desenvolvimento de doenças renais, incluindo a doença renal crônica DRC, uma condição caracterizada pela perda gradual da função renal ao longo do tempo, representando um risco ao longo prazo para a saúde renal. É crucial estar ciente desses riscos e usar analgésicos com moderação, sob a orientação de profissionais de saúde para preservar a saúde dos rins. O quinto hábito prejudicial é o tabagismo. O tabagismo, um ato conhecido por seus efeitos prejudiciais na saúde geral, também impacta negativamente a saúde dos rins. Uma de suas consequências adversas é a redução do fluxo sanguíneo para os rins, atribuída à contrição de vasos sanguíneos causada pelo fumo. Essa diminuição no fluxo sanguíneo prejudica o papel crucial dos rins na filtragem de resíduos e na regulação da pressão sanguínea, estabelecendo uma base para possíveis danos nos rins ao longo do tempo. Estudos científicos, como os publicados na Revista Brasileira de Hipertensão, têm demonstrado de forma eficaz os efeitos adversos do tabagismo no fluxo sanguíneo e na função renal. Além disso, o tabagismo é um fator de risco bem estabelecido para a doença renal crônica DRC, uma condição marcada pela perda gradual da função renal, que pode progredir para a insuficiência renal em estágio terminal. Adicionalmente, o tabagismo tem sido associado ao aumento de proteinuria, uma condição caracterizada pelo excesso de proteína na urina. A proteinuria serve como indicador de danos nos rins e pode manifestar-se como um sinal precoce da doença renal. É fundamental compreender os impactos do tabagismo na saúde renal e buscar maneiras de cessar esse hábito para preservar a função renal. O sexto hábito prejudicial é o consumo excessivo de álcool. O consumo em excesso de álcool representa riscos significativos para a saúde dos rins. É uma das principais consequências e o potencial desenvolvimento de hipertensão ou pressão alta. A hipertensão é um fator de risco reconhecido para doenças renais, pois pode danificar os delicados vasos sanguíneos dentro dos rins, prejudicando assim a eficiência de filtração. Além disso, os efeitos tóxicos diretos do álcool
nos tecidos renais são motivos de preocupação. A quebra metabólica do álcool no fígado gera subprodutos prejudiciais, incluindo o acetaldeíde, que pode ter um impacto prejudicial nos rins. As propriedades diuréticas do álcool também são relevantes, pois podem levar à desidratação, reduzindo o fluxo sanguíneo para os rins. Essa desidratação prejudica as funções vitais dos rins, na filtragem de resíduos e na regulação do equilíbrio de eletrólitos. Adicionalmente, o consumo excessivo de álcool pode perturbar o equilíbrio eletrólito do corpo, afetando a capacidade dos rins de manter níveis adequados de fluidos e eletrólitos. Por fim, o consumo excessivo de álcool aumenta o risco de lesão renal aguda, uma deterioração severa e súbita da função renal com consequências graves. Reduzir o consumo do álcool é crucial para preservar a saúde renal e minimizar os riscos associados. O sétimo hábito prejudicial é a falta de exercício regular. Pular o exercício regular pode prejudicar a saúde dos rins e de várias maneiras. Isso reduz o fluxo sanguíneo para os rins, o que pode potencialmente prejudicar a capacidade de filtragem. Além disso, a falta de exercício pode contribuir para o ganho de peso e resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes e pressão alta, ambos prejudiciais para os rins. O oitavo hábito prejudicial é ignorar infecções do trato urinário, UTU. Desprezar infecções do trato urinário pode ter graves consequências para a saúde dos rins. Se ITUs não são tratadas, há o risco de que a infecção possa ascender do trato urinário inferior para os rins, resultando em uma condição mais grave conhecida como pielonefrite, uma infecção renal. A pielonefrite só não pode ter. Essa doença, se não for prontamente tratada, pode levar a danos substanciais nos rins, conforme destacado por pesquisas na Revista Brasileira de Hipertensão, que ressaltaram a gravidade potencial das infecções renais decorrentes de ITUs não tratadas. Além disso, ITUs recorrentes que não são tratadas adequadamente podem evoluir para infecções renais crônicas, tendo o potencial de causar cicatrizes nos tecidos renais ao longo do tempo. Essas cicatrizes podem prejudicar a capacidade dos rins de funcionar adequadamente, potencialmente levando ao desenvolvimento de doença renal crônica. ITUs persistentes também podem contribuir para condições como o refluxo vasicular, onde a urina flui de volta da bexiga para os rins. Isso pode levar à hidronefrose, caracterizada pelo inchaço dos rins devido ao acúmulo de urina. Tanto o refluxo quanto a hidronefrose podem impactar negativamente a função renal. Além disso, ITUs não tratadas podem promover a formação de pedra nos rins, que tem o potencial de obstruir o trato urinário e danificar os rins ao bloquear o fluxo de urina. O nono e último hábito prejudicial é o consumo excessivo de cafeína. O consumo exagerado de cafeína, um hábito moderno comum, pode influenciar significativamente a saúde dos rins de várias maneiras. Um efeito importante é a desidratação, pois as propriedades diuréticas da cafeína podem levar a um aumento na produção de urina, potencialmente causando desidratação se consumida em excesso. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode levar a picos temporários na pressão sanguínea. Embora esses aumentos possam perceber benignos individualmente, a pressão alta crônica pode representar um risco significativo para a saúde dos rins. A cafeína também foi associada a um aumento no risco de formação de pedra nos rins. Alguns compostos encontrados na cafeína, especialmente oxalatos, contribuem para o desenvolvimento de pedra nos rins. Essas pedras têm o potencial de obstruir o trato urinário, causando dor e prejudicando a função renal. Além disso, o consumo excessivo de cafeína pode perturbar os padrões de sono, potencialmente levando à fadiga crônica e estresse. Embora não seja um efeito direto relacionado aos rins, a baixa qualidade do sono pode impactar indiretamente a saúde dos rins, comprometendo o bem-estar geral. Em conclusão, abordamos 9 hábitos prejudiciais que podem silenciosamente prejudicar os seus rins. A boa notícia é que com algumas mudanças no estilo de vida, você pode proteger esses órgãos vitais e desfrutar de uma vida mais saudável. Portanto, certifique-se de manter seus rins saudáveis fazendo escolhas sábias, mantendo-se bem hidratado e buscando orientação de profissionais de saúde quando necessário. Seu corpo certamente agradecerá por isso. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações.
E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Foco na Saúde e Corpo, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por nos assistir e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, Jeová.